Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, como vocês podem ver, estou aqui na cozinha porque eu vim ensinar para vocês duas receitas que eu considero muito importantes, ainda mais para esse momento que nós estamos vivendo. Uma, na Ayurveda, a gente chama de panaceia. Ela nada mais é do que um tônico natural que vai ajudar você a enfrentar muito melhor vírus e bactérias, porque ela aumenta o seu metabolismo, ela nutre o seu plasma, ela te revigora, ela ajuda a eliminar as toxinas do corpo, então é excelente. A segunda é uma mistura de frutas secas com castanhas, que eu vou explicar melhor depois, mas ela também ajuda a te dar mais ojas. Ojas, em sânscrito, significa energia vital, então ela te dá mais energia, te deixa mais bem disposto. Ela também ajuda a nutrir o seu corpo de uma forma muito eficaz. Então no final do vídeo eu vou te passar todas essas receitas. Mas agora eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas que eu vim pensando. E hoje eu tô nesse vídeo porque eu queria explicar para vocês o porquê que eu tô aqui, né? Tantas pessoas falam de comidas saudáveis, tantas pessoas falam de como que a gente tem que se exercitar. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é um estilo de vida saudável. Mas por que a gente sabe qual é o estilo de vida saudável, que isso vai fazer bem para o nosso corpo, para a nossa mente? E por que a gente insiste tanto em não fazer isso, né? Por que a gente dorme fora do horário? Por que a gente escolhe comidas que não fazem bem para o corpo? A gente sabe quando a gente está consumindo um alimento que não faz bem ao corpo, mesmo assim a gente come, porque muitas pessoas falam assim: ah, eu prefiro ser feliz agora. Então, fazer dieta é praticamente sinônimo de tristeza, né? Olha a minha cara de infelicidade. É claro que assim, não foi de uma hora para outra que eu comecei a ter uma vida saudável. O que a gente precisa entender é que a gente precisa equilibrar isso. Não adianta todos os dias você sempre comer algo que vai intoxicar o seu corpo. Então, qual é a ideia? A ideia é que você coma muito mais coisas saudáveis. E quando você quiser abrir exceção para aquilo que de repente não é saudável, né, que é aquilo que é de repente um processado e você tem consciência disso, você saiba fazer com que aquilo se elimine do seu corpo mais facilmente. Então assim, eu também, eu vou ao churrasco, eu tomo lá minha cervejinha, eu tomo vinho, eu como carne, eu não quero levantar nenhuma bandeira aqui nesse canal, tipo, porque ser vegano é melhor para a saúde, porque dieta low carb é bom, porque dieta cetogênica é ótimo. Não. A gente precisa entender que o nosso corpo, ele precisa ser equilibrado com uma alimentação diária diferenciada. No inverno, você precisa de alimentos mais quentinhos, né, de alimentos mais cozidos. No verão, você come coisas mais frescas. Então, no outono, na primavera, cada estação do ano, o seu corpo requer alimentos diferentes. E o que a gente percebe é que as pessoas, elas consomem os alimentos praticamente iguais no ano inteiro. Todo dia é o mesmo café da manhã, pão, queijo, café com leite ou achocolatado, né? Então, é esse olhar que eu venho trazendo para vocês. E o que isso influencia? Olha a responsabilidade que eu vou falar para vocês que vocês têm. Há 2 anos atrás, né, eu li um livro do Dr. Fuhrman, que ele falava o seguinte, há 2 anos atrás, que as pandemias iam cada vez ficar mais graves se as pessoas não começassem a cuidar da própria saúde. Inclusive, quando começou essa pandemia, eu até peguei o livro na estante novamente e dei mais uma lida, porque, por que isso? Por quê? Quem são os grupos de risco, né? Quanto mais pessoas doentes nós temos, mais a doença vai se proliferando e mais pessoas vão morrendo. Então você percebe que o vírus, quando ele entra no seu corpo, o que você é? Você é um hospedeiro. Se você tiver um corpo forte, esse vírus ele vai morrer, você não vai ser um bom hospedeiro para ele, você não vai dar ali uma estadia 5 estrelas para ele não vai poder crescer em cima do seu corpo, porque o seu corpo é saudável, então você vai detonar o vírus. Já se você é uma pessoa doente, você dá uma estadia maravilhosa para ele ao ponto dele até sofrer mutações. Ou seja, você ajuda o vírus a se fortificar e ser cada vez mais forte. E isso que eu estou falando, vocês sabem muito bem que acontece. Por exemplo, nós temos vários tipos, né, de doenças. Nós tivemos H1N1,
que H1N1 sofreu várias mutações, então tem vários tipos desse tipo de gripe. A dengue, ela tem a dengue hemorrágica, tem a dengue que é mais branda. Por que isso? Porque o nosso corpo, quando ele está fraco, ele permite que os vírus sofram essas mutações. Então você percebe que cuidar da sua saúde, quando você cuida da sua saúde, você está se comprometendo com a saúde pública? Percebe que está tudo interligado? Que quando a gente tem que cuidar da natureza, tem. E quem é a natureza? Somos nós. Nós fazemos parte da natureza. Então, eu estou aqui justamente para isso, para poder chamar essa atenção. Quando você cuida da sua saúde e você tem um corpo forte, ao ponto de você não ficar resfriado, você não vai passar resfriado para as outras pessoas. Por que a gente tem que se preocupar unicamente com o Covid-19? Por que a gente não pode se preocupar com outras doenças que a gente considera fracas? Às vezes aquela gripe vai ser fraca para você, mas para a pessoa do lado que você espirrou, ela vai virar uma pneumonia. Entende? Então, percebe que cuidar da sua saúde, você está cuidando da saúde da sua família, das pessoas do seu bairro, das pessoas da sua cidade, do planeta. Percebe quanto é grande você cuidar da saúde? E eu queria dar uma sugestão para vocês de como você pode fazer isso. Não adianta você chegar, por exemplo, você tem lá uma alimentação totalmente desequilibrada, desregulada, e querer falar, ai, segunda-feira agora eu vou na nutricionista e tudo que ela falar eu vou fazer. E vou comprar tudo e vou fazer tudo. Não vai adiantar, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu já fiz isso 1000 vezes antes de começar nessa caminhada de 2014 para cá. Eu tinha ido várias vezes na nutricionista, ela me dava aquela lista de alimentos, eu ia lá, comprava todos os alimentos e estragavam na despensa, eu não usava. Muitos eu nem sabia o que era, muitos eu não sabia como fazer. E é complicado você, do nada, adicionar uma vida saudável. Você não consegue pegar uma pessoa que tem uma alimentação desequilibrada e na segunda-feira ela tem uma alimentação certinha. Ela pode fazer isso por uma semana, 2, um mês, daqui a pouco ela desiste, fala que é horrível e volta tudo de novo. Então, o que aconteceu comigo? Qual foi a minha percepção de começar a introduzir? Para vocês terem uma ideia, no curso que eu fiz de terapeuta Ayurveda, ele é um curso longo, né, de 20 meses. E aí o que aconteceu? Até o 6º mês do curso, eu ainda não tinha feito nada, porque a gente tem uma barreira para mudar os hábitos da gente. Como disse esse médico nesse congresso internacional, ele falou que a grande máfia é a nossa mente. Assim, o nosso corpo quer dormir, mas a nossa mente quer ver um filme. O nosso corpo quer comer uma coisa saudável, mas a nossa mente quer comer aquilo porque tem um paladar melhor e aquilo vai aliviar o nosso estresse e vai, tipo, como se fosse... como que é a palavra? Eu esqueci agora, mas repor, né? Às vezes você está estressado, ela vai te dar uma alegria, o chocolate, né? Vai liberar aquela química toda para você e você vai se sentir mais feliz. E qual é o preço que se paga por isso, se você fizer sempre isso? Ah, eu tô com um problema, eu vou ali tomar uma cerveja. Ah, eu tô estressado, vou ali comer um hambúrguer. Ah, eu tô estressado, vou comer essa tigela de doce. A que ponto, o que você vai pagar com a sua saúde que você vai pagar? Então, como que a gente pode fazer isso sendo leve? Eu hoje tenho uma vida alimentar equilibrada e sou super feliz, eu não sinto falta de nada. Por quê? Porque eu não deixei de comer meu chocolate, eu não deixei de tomar minha cervejinha de vez em quando, eu não deixei de comer um churrasco. Eu simplesmente aprendi quais são os antídotos que eu preciso para quando eu consumo esses alimentos que eu sei que não vão ser tão benéficos para a minha saúde, o que eu devo fazer no dia seguinte para eliminar eles com facilidade. E no decorrer da semana eu tenho uma alimentação saudável e vou para a cozinha. Afinal, eu quero até falar sobre isso, porque se você não tem uma relação boa com a cozinha, você nunca vai ter boa saúde. Você precisa fazer as pazes com a cozinha, mas isso a gente deixa para um outro vídeo. Eu vou para a cozinha e vejo, peraí, o que de gostoso eu posso fazer nessa cozinha em cima dos alimentos que são saudáveis e vão fazer bem para o meu corpo? E aí, qual é a dica que eu dou? Por exemplo, você anota tudo que você consome durante a semana. Quais são os alimentos que estão dentro da sua rotina alimentar? Aí você vai anotar ali todos os alimentos que estão dentro da sua rotina alimentar.
E aí você mesmo, né, porque você tem essa capacidade, você vai ver assim, peraí, esse alimento aqui, esse alimento não é bom para a saúde, isso eu sei. Você vai e vai tirar esse alimento que não é bom para a saúde, um alimento apenas, só um. E você vai pegar e vai falar, peraí, qual alimento aqui é bom para a saúde? Poxa, essa fruta vermelha é bom, abóbora é bom, batata. Tira um alimento que faz mal e coloca um alimento que faz bem. Aí o que acontece? Depois de 30 dias que você conseguiu, sabe que pode viver sem aquele que faz mal, ou pelo menos você vai colocar aquele alimento que você acha que não faz tão bem para a sua saúde, você come de vez em quando, esporadicamente, quando você tiver uma vontade, até que você ganhe a consciência de que realmente aquilo não faz bem e você não precisa dele. Percebe como a gente deixa os alimentos dominarem a gente? É muito interessante porque, assim, às vezes eu pego pessoas, né, clientes meus que são super estressados, estão totalmente estricnados ali, e aí eu faço ali a anamnese alimentar e eu falo assim, olha, você agora precisa tirar o café. Ai, não faz isso comigo, não tira meu café, eu não sou ninguém sem café. Gente, o poder que a gente dá pro alimento, ou seja, você não é ninguém sem um café o seu dia não pode começar. Como assim? Tem algo muito errado aí, concorda? Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, voltando ali ao assunto, você tirou aquele alimento e colocou um que faz bem. Por um mês. Ficou leve para você? No segundo mês, você faz isso novamente. Você faz a lista. Peraí, eu vou tirar esse aqui agora, esse segundo mês. E vou colocar esse aqui que faz bem. Que eu não tô acostumada a comer, mas eu sei que faz muito bem. E aí você coloca. Percebe que em um ano, em 12 meses, você vai ter tirado da sua lista 12 alimentos que fazem mal a você, a sua saúde. E que você não tem ideia o quanto isso vai fazer bem para o seu organismo, para o seu corpo e para os seus relacionamentos. Porque uma pessoa, só para vocês entenderem, uma pessoa que não vai ao banheiro todo dia, que às vezes fica 3, 4 dias sem o banheiro, o humor dela muda, ela não é a mesma pessoa. Ela pode ter uma briga com o cônjuge, com o marido, com a esposa, ou com os filhos, com alguém no trabalho, simplesmente porque ela está 4 dias sem ir ao banheiro. Ela pode ter uma briga com as pessoas ao entorno porque ela está com TPM. E TPM, não pensem vocês que ter TPM é natural, é normal. Vocês precisam saber que isso tem muito a ver com alimentação e com estilo de vida. Então você percebe que vai mudando tudo ao entorno, que quando você mudar a sua alimentação, você vai ficar mais leve, mais feliz, você vai ter mais clareza de raciocínio. Por que mais clareza de raciocínio? Porque quando você consome um alimento, onde esse alimento não digere muito bem, então toda a energia do corpo está ali para tentar digerir aquele alimento, eles precisam se livrar daquilo. Sobra pouca energia para o seu cérebro, para você poder pensar. Por isso que quando a gente come, a gente fica cansada e não consigo pensar em nada agora. Acabei de comer uma feijoada, estou exausta. Porque toda a energia está ali para poder digerir aquela feijoada. Então você não vai conseguir criar nada naquele momento. Então, é esse olhar que eu queria chamar a atenção de vocês. Da importância de cuidar da saúde. A gente coloca a nossa saúde na mão dos médicos. E o que os médicos fazem, na verdade? Qual é o papel do médico? O papel do médico é salvar vidas. Ele estuda na faculdade para casos extremos. Uma pessoa chegou para você com câncer, uma pessoa chegou para você com uma doença crônica, com hipertensão, com diabetes, né? Com fratura exposta. Ele está ali para resolver o seu problema, para apagar o incêndio. Mas quem tem que fazer com que o seu corpo tenha saúde é você que tem que lutar. Eles que lutem, né? Não tem isso? Por quê? Porque o médico, ele vai te dar um remédio. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você chegue no médico porque você estava com taquicardia, sua pressão foi lá em cima. É a primeira vez que você vai no médico e o médico fala assim pra você, olha, você está com pressão alta. A partir de agora você vai ter que tomar esses remédios pro resto da vida. Se você pegar aqueles remédios ali e tomar aqueles remédios, sabendo que é pro resto da vida, e continuar com a sua dieta, continuar com o seu estilo de vida, daqui a alguns meses você vai voltar no médico, ele vai te acrescentar mais um remédio. E conforme você vai ficando mais velho, tomando mais 2 remédios, ele vai te acrescentar o 3º remédio. Por quê? Porque a sua doença ela vai aumentando, porque o seu hábito alimentar continuou o mesmo. E além disso,
você ainda, quando você toma um remédio, ele ataca outra coisa. Então você tem que tomar um remédio para a sua doença inicial e um outro remédio para melhorar o que aquele primeiro remédio causou no seu corpo. E assim vai, é um efeito em cadeia. Então eu quero falar uma coisa para vocês. Eu comecei nessa caminhada por conta da minha filha, que em 2014 começou a apresentar uma doença muito grave, que era uma doença autoimune crônica, onde o médico falou, olha, você vai ter que tomar isso pro resto da vida, você vai ter que fazer fisioterapia pro resto da vida, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E aí eu fui, não quero isso não, isso não foi leve pra mim não, vou ver o que eu posso fazer. E claro que eu aceitei, né, porque eu sou uma pessoa responsável, então o médico falou pra minha filha tomar aqueles remédios, é claro que eu dei os remédios. Mas paralelamente eu comecei a cuidar da alimentação de uma forma totalmente diferente. Comecei a tomar medidas, né? E elas, mãe, você é muito chata, eu não quero comer isso, isso é muito ruim, nananã. E expliquei pra ela, olha, é isso, 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 isso. Ou você faz isso pra gente depois ter um momento mais leve, ou você vai tomar cada vez mais remédios e eu não sei o que vai dar lá na frente, você tomando tantos remédios assim. E aí foi. Quando a gente foi na consulta, depois de 9 meses, a doutora viu os exames e falou, uau, como você melhorou, você não precisa mais tomar essas injeções. E ela tá sem tomar remédio até agora. Eu não fui inconsequente de medicar minha filha, eu não sou médica. Mas eu estudei, eu li muitos livros, né? Eu pesquisei outras ferramentas, porque eu descobri que o médico, quando ele pega um paciente, o paciente já está doente, ele precisa receitar remédios. O médico, ele estuda para receitar remédios para apaziguar aquela doença, mas ele não tem como curar você, porque a causa da doença é uma coisa mais holística, você tem que ver corpo, mente e espírito, como diz a Ayurveda. Entende que não adianta você curar o câncer que está ali, porque a causa do câncer não é ali, a causa do câncer às vezes é em outro lugar? E como eu falei, todas as doenças na visão ayurvédica, ela vem proveniente da parte digestiva, mas eu queria muito que vocês pensassem em tudo isso que eu disse, tá? Que mesmo que a gente tenha aí uma vacina para o Covid, não pensem vocês que vocês vão ficar imunizados, porque vírus e bactérias está em todo canto e não deixam de ter H1N1, não deixa de ter vários outros tipos de gripe, você não deixa de ter contato com outros patógenos, concorda? Então, tome agora as rédeas da sua saúde, cuide da sua saúde. É para isso que eu estou aqui. Eu sei que tem várias pessoas gravando vídeo falando de dietas excelentes, falando de saúde, mas nós somos em mais de 8 bilhões de pessoas no planeta e eu acho que quanto mais pessoas falarem, e se eu conseguir tocar no coração de uma pessoa, esse vídeo já vai ter valido a pena. Então, eu vou agora desligar aqui, porque eu vou botar essa câmera num lugar onde eu possa gravar a receita e a gente se vê daqui a pouco. Bom, então eu já preparei tudo aqui para fazer as duas receitas. A primeira receita é a panaceia, que é o tônico natural. Quando que você vai tomar? Você vai tomar 20 minutos antes ou do café da manhã ou do almoço. Você vai escolher. Precisa que seja 20 minutos antes, para quê? Para ele já preparar o seu fogo digestivo, o seu Agni, né, o seu metabolismo, para quando você receber o alimento, ele poder fazer essa digestão com mais facilidade. Lembrando, ele nutre o plasma do corpo, ele revigora, ajuda a eliminar as toxinas, então é excelente. Quanto tempo você pode tomar? Você pode tomar por uns 6 meses. Lembrando que tudo que a gente ingere não é para tomar para sempre, só porque é bom. É um período, depois você dá um tempo, depois você toma novamente. Isso para todo tipo de alimento. Para os alimentos que são excelentes para a saúde, você também tem que diversificar. Então, esse daqui, principalmente essa panaceia, ela ajuda a combater resfriados. Ela vai ajudar muito nessa parte agora hoje para fortificar seu corpo por conta desse vírus que está por aí, que é o Covid. Então, é excelente. Então, você pega um limão e corta ele desse jeito, tá vendo? Você deixa os gominhos aparecendo. Aí você vai picar bem picadinho esse limão e vai colocar aqui no liquidificador. Um limão, certo? E depois que você colocar, você vai pegar um pedaço desse aqui de gengibre.
Aí você vai cortar também em pedacinhos para ajudar o liquidificador a triturar. Esse meu liquidificador não é tão bom, eu tentei comprar um liquidificador novo. Meu marido não vai gostar nada de ouvir isso, mas é verdade, tem que comprar um liquidificador novo. Eu vou botar um pouquinho de água, porque no meu caso, assim, se você tem um liquidificador potente, você não vai precisar colocar nada de água. Mas o meu, como o copo dele é fundinho, eu acabo tendo que colocar água, mas o ideal é que coloque o menos água possível. Aí depois que você bateu bem, o que eu faço? Eu pego esse pano aqui, tipo um voal, tá vendo? É um voal, na verdade, que eu comprei na loja de tecido. É importante você ter esse tecido, por quê? Porque eu vou dar receitas que a gente vai precisar. Por exemplo, quando eu faço leite de amêndoas, que eu vou explicar para você poder substituir pelo leite de caixa, que não é bom para a saúde, definitivamente o leite de caixa. Se você tiver que escolher um alimento para você substituir, pronto, fica a dica, leite de caixa. Tira das suas compras mensais. E aí você coloca esse suco aqui. Aí você vai ter que lavar o liquidificador, porque depois a gente vai bater com o restante dos ingredientes. Aí você volta aqui de volta. Aí você vai espremer. Tá vendo? Percebe? Deixa eu ver se vai dar pra ver, né? Vou até colocar aqui. Percebe que esse tipo de coar dessa forma, só com pano, tá vendo? Porque você espreme bem e fica o líquido bem fininho. Muito bom. Ó. Aí eu coei e aí devolvi no liquidificador. Agora que eu devolvi no liquidificador, você vai pegar sal rosa. Só pode ser sal rosa, não serve outro sal. Então você vai colocar aqui, ó, uma colherzinha dessa de café. Depois você vai pegar o açúcar mascavo, só pode ser açúcar mascavo, não pode ser refinado, cristal, demerara, nenhum. Tem que ser açúcar mascavo. Você vai pegar uma colher dessa de chá e vai colocar uma colher dessa de chá. Pronto. Aí você vai bater aqui no liquidificador. Aí depois que você misturou bem, o que acontece? Essa solução ela fica boa na geladeira por 3 dias. Então você vai colocar, tá vendo? O meu ficou com muita quantidade porque eu tive que colocar água. Eu acabo usando assim mesmo. Se você também tiver, não tem problema nenhum. Mas o ideal é quanto menos água, melhor. Aí você vai pegar, como que você vai tomar? Você vai pegar um copo, aí você vai colocar uma colher dessa de sopa no copo. Então você colocou uma colher de sopa, aí você coloca um pouco de água e você vai tomar isso aqui 20 minutos antes das refeições. Isso já vai te ajudar muito a aumentar a sua imunidade, tá? Essa é a primeira receita. A segunda receita que eu separei é o seguinte: você vai pegar 5 tâmaras, aqui tem 5 tâmaras, aí você vai separar 9 uva passas, pronto, 9 uva passas, 7 amêndoas, e 3 nozes. Ah, e também tem uma castanha do caju que eu não tenho aqui, mas tem que colocar. Então aqui, 1, 2, 3 nozes, certo? Quando você fizer, e bota mais uma castanha do caju, acabei esquecendo. E aí você vai colocar isso à noite de molho num pouquinho de água. E você vai deixar dormir isso aqui de um dia para o outro. De manhã você vai usar, você vai escorrer essa água e vai usar. Para que serve isso aqui? Isso aqui aumenta a sua energia vital, sua imunidade, te deixa com mais energia. E como que você pode consumir? Você pode comer assim mesmo, ou você pode colocar na banana, como muitas vezes eu faço. Você pode colocar no seu iogurte natural, botar o iogurte natural com mel e colocar isso aqui. Você pode tomar com um leite morno, se for um leite de qualidade. O que é leite de qualidade? Se é que eu posso falar isso, né? Porque geralmente, quando a gente chega nessa idade adulta, sinceramente, a gente não precisa mais de leite. Mas se você quiser tomar um leitinho morno, não tem problema nenhum.
contanto que seja um leite de saco, que não seja de caixa. Esses leites que a gente compra aqui em Macaé, eu tenho muita facilidade de encontrar esse leite. Então aqui em casa a gente só consome leite de saco quando a gente precisa fazer alguma coisa. Na maioria das vezes eu uso leite de amêndoas. Você também pode usar o leite de amêndoas aqui quentinho, fazendo um mingauzinho de aveia com canela, fica ótimo. Então tem várias dicas. Isso aqui, se você consumir quando você estiver se sentindo embotado, cansado, sem energia, é excelente. Então ficam aqui as dicas de hoje e espero vocês na semana que vem. Um grande beijo!